Os segredos que um rio pode guardar. Tudo o que ele consegue ouvir é a água. Alto, alto demais. Um rugido ensurdecedor que preenche cada ouvido e gira em seu nariz. As corredeiras são fortes e Bennett não consegue manter a cabeça acima da superfície tempo suficiente para respirar. Suas mãos se agarram a tudo e a nada ao mesmo tempo, apenas ao ar e à água que continuam a turbilhonar e a jogá-lo de um lado para o outro. Foi um acidente. Bennett estava tentando chegar em casa o mais rápido. Nunca foi perigoso atravessar o rio, pelo menos não normalmente. Mas choveu ontem à noite. Na verdade, houve uma tempestade. A água está mais alta e mais agitada do que o normal. Todas as enchentes causaram muitos danos. Era exatamente sobre isso que todos o haviam alertado. Esta semana foi só tempestades e enchentes. Ele consegue ver a preocupação nos olhos da mãe. Aquelas íris castanhas escuras que sempre lhe transmitiam calor e segurança. Os olhos que Bennett e seu irmão mais velho herdaram. Ele consegue ver Daisy, a pequena dachshund resgatada que a mãe trouxera para casa para fazer companhia a Bennett enquanto ela trabalhava nos fins de semana. Melody, aquele lindo sorriso pelo qual ele se apaixonou, a primeira garota por quem ele se apaixonou. Em seguida, ele agarrou as rochas, desesperado por qualquer coisa que o fizesse diminuir a velocidade. Não funcionou. As bolhas e a sensação de ardência turvavam tudo, e Bennett não conseguia enxergar. Tudo se movia rápido demais. As margens estavam muito distantes. Bennett não tinha força suficiente para nadar até lá. Ele era como um boneco de pano em uma banheira que estava esvaziando. Então, Bennett vê um galho. Não tem nada de especial, mas está pendurado a uma altura ideal para que ele consiga agarrá-lo se tiver força suficiente. Grosso e coberto de casca, sem sinais de danos ou idade avançada. Definitivamente, era forte o suficiente para suportar um jovem de 17 anos completamente encharcado. Então, numa última tentativa desesperada de salvar a própria vida, Bennett estendeu a mão para o galho. Não existem palavras que possam descrever o puro terror de perceber que você acabou de perder sua única rede de segurança, a única chance que você tem de sobreviver. Porque Bennett desejava desesperadamente ter essas palavras, qualquer coisa que o confortasse enquanto pensava em como não sobreviveria a isso. Ele havia errado aquele galho por menos de 1 centímetro. Bennett sentiu algo agarrar sua perna e paralisou seu corpo por tempo suficiente. Tempo suficiente para que Bennett se impulsionasse com toda a força que lhe restava e agarrasse aquele galho. A sensação da casca cravando em suas palmas, uma sensação áspera e arranhada que parecia tão real e reconfortante. Foi o suficiente para puxá-lo para fora da água. O alívio foi tão instantâneo que Bennett começou a chorar. Ele mal pode esperar para voltar para casa e contar para sua mãe e para Melody sobre isso, sobre como ele fez questão de sobreviver só por elas. As duas vão gritar com ele, com certeza, mas pelo menos ele estará vivo. Melody vai jogar um travesseiro nele e a mãe talvez dê um tapa na nuca dele, mas tudo bem, contanto que ele esteja em casa. Ele não percebeu que algo havia mudado no ar, uma espécie de quietude que precede a tragédia, quando se sente a tensão no ar e ela tem gosto de metal, o tipo de tensão que sufoca tudo ao redor. Foi tempo suficiente para Bennett recuperar o fôlego, apenas alguns instantes de alívio antes daquele estalo horrível cortar o ar. Como? Este galho é tão largo quanto uma bola de basquete, deveria ser resistente. Agora Bennett precisa se arrastar em direção à margem o mais rápido possível ou cairá de novo, sozinho. Não havia ninguém por perto que pudesse ajudar a tirar Bennett dali. Ele teria que sair dessa sozinho. Os pássaros começavam a silenciar, como se pressentissem algo que o próprio Bennett não conseguia ver. Uma força desconhecida, observando e esperando. A tensão no ar aumentando cada vez mais. Tudo aconteceu de uma vez. O galho cedeu no exato momento em que uma mão agarrou o bíceps de Bennett, puxando-o para fora da água com uma força quase sobrenatural. Ele foi levado para a grama. Não caiu de joelhos, não tremeu. Apenas ficou ali parado, como que em transe, após um choque. Quem quer que o tivesse puxado estava ajudando-o a se manter em pé. Tudo parecia feito de algodão, abafado e difuso. O murmúrio da água se transformando num zumbido surdo, como sangue nos ouvidos. Eu quase morri. Bennett quase se afogou num rio que atravessava desde criança, o lugar sobre o qual os pais o alertavam durante as terríveis tempestades do sul. O que sua mãe dirá quando o vir em casa todo molhado? Que ela o havia avisado, que ele sabia que não devia?
Seus nervos estão à flor da pele, mais do que ele imaginava ser possível. Tudo em que conseguia pensar era naquele galho quebrando, no som pesado que fez ao cair na água. Sua respiração acelerou um pouco enquanto aquele borrifo girava em sua cabeça repetidamente. As lágrimas começaram devagar, daquelas que vêm quando alguém ainda não percebeu que está chorando, mas tudo é traumatizante demais para não chorar. Então, ele soltou soluços abafados que fizeram seu corpo estremecer. Tudo atingindo de uma vez. O quão perto ele esteve da morte, de nunca mais ver sua família, sua namorada, seu cachorro, tudo o que mantém vivo. Nada disso parece real agora. Não sinto frio, não me sinto molhado, não sinto nada. Por que não tenho vontade de tossir? Você está louco, Benny? Que diabos você está pensando? Aquela voz soava familiar, meio grave, com aquele leve ceceio que ele conhecia desde criança. Sempre trazia conforto, mesmo em meio a discussões. É o irmão mais velho dele, Jackson, com seus cabelos negros despenteados e olhos escuros. Pálido como sempre, com aquele olhar de preocupação constante que ele sempre parece ter quando Bennett faz alguma besteira. Mas havia algo estranho na maneira como Jack estava parado ali, com suas roupas quase impecáveis, nenhum fio de cabelo fora do lugar, nenhuma gota d'água nas calças, aquela pele pálida quase acinzentada. Jack? A voz de Bennett estava rouca, mas sem aquela cócega que ele faria tossir. Em vez disso, apenas a respiração ofegante e constante de alguém que não conseguia respirar direito. Era estranho então, Bennett não conseguia sentir a própria respiração. Está chovendo torrencialmente a semana toda. Você sabe como esses rios ficam. Você teve algum tipo de desejo de morte? Estava se sentindo particularmente invencível? O que você estava pensando? Havia algo de errado nisso, mas Bennett não conseguia descobrir o que. Era algo relacionado a Jack. Quando foi a última vez que eles conversaram? Como Jack sabia onde encontrá-lo? Onde procurar? Era uma caminhada de uns 10 minutos da casa até aquele ponto no rio, e nem todo o caminho era seguro. Você acabou de me tirar do rio. Jack, como você me tirou do rio? Sim, eu te tirei de lá, porque você foi estúpido e atravessou depois da tempestade. Bennett estava bem ciente de que Jackson não havia respondido à sua pergunta. Na verdade, ele agiu como se Bennett nem tivesse feito a pergunta. Como você me tirou do rio? Perguntou Bennett novamente, observando Jack atentamente. Atenta demais, porque algo realmente estava errado. E o silêncio se prolongava por tempo demais. O som da água batia era um pouco alto demais. Os pássaros estavam silenciosos demais. Jack não piscava. Por que ele não piscou? Por que sua voz tinha esse tom triste? Perguntou-se Bennett. Jackson o observava com aqueles olhos fixos, carregando um conhecimento que era demais para um jovem de 23 anos suportar. Por que você não responde à minha pergunta? Porque você ainda não quer essa resposta. Sabe, eu detesto quando as pessoas me dão esse tipo de resposta evasiva. A resposta importa? Você precisava da minha ajuda para sair do rio? Eu ajudei. Para de ser tão evasivo. Por quê? Jackson continuou encarando. Imóvel, limpo, calmo, triste. Aquilo estava desconcertando e irritando, mas não durou muito. Por quê? Porque ele descobriu por que tudo aquilo estava tão errado. Jack está morto, já faz 3 anos. Houve um acidente terrível, um engarrafamento de 5 carros. Mamãe e Jack estavam juntos no carro. Bennett estava na escola quando soube. Alertou-o sobre o telefone e o professor permitiu que ele atendesse em meio a toda a aula. Todos ficaram olhando enquanto o telefone caiu e a tela rachou com o impacto. O acidente foi notícia de primeira página. Não. Sim, Bennett, eu sei que você não quer que seja verdade, mas é. Mas e a mamãe? Ela precisa de mim. E a Daisy está me esperando em casa. E a Melody? Nós íamos estudar juntas em Yale. Ben, Jackson estendeu a mão enquanto Bennett recuava em direção à beira do precipício. Aquele carinho fraternal afetuoso misturado com algo próximo à indiferença. Tenho muita coisa para fazer na minha vida. Tenho muita gente que depende de mim. A Daisy ainda é só um filhote. Ela vai achar que eu a abandonei. Então, ela começou a hiperventilar. Jackson agarrou pelos ombros e olhou diretamente em seus olhos. Eu sei que você tem coisas que quer terminar, coisas que você sente que precisa completar, mas você não pode, é tarde demais. Mas Jackson, eu sei como você se sente, tá bem? Porque quando eu estava lá, sangrando internamente, eu pensei exatamente a mesma coisa. Pensei em você e na mamãe, mas quando chega a hora, chega a hora. À medida que a verdade parecia se impor, tudo parecia perder os brilhos.
Não ficar cinza, apenas pálido. Os tons de verde não são tão vibrantes, e a água não é tão cristalina. Como se uma camada de chifão branco cobrisse tudo. Os pássaros estão quietos, o rio murmura, a grama está mais macia. Eu não quero ir, eu sei, não precisamos ir embora agora, ok? Podemos esperar um pouco mais. Houve alguns longos momentos de silêncio enquanto os ombros de Bennett tremiam com as lágrimas. Tantas coisas inacabadas e nenhum desfecho possível. A morte é uma construção tão permanente. Eu estou com medo. Não tem problema ter medo. Jack abraçou o irmãozinho. Não está frio, mas também não está quente. É algo entre os dois. Apenas uma existência. Bennett ainda não está tremendo. Ele não está frio. Está entorpecido, tanto física quanto espiritualmente. Foi isso que Jack sentiu quando morreu? Essa sensação de que nada é real e a dor parece uma construção mental? O choro não